O milionário fica surpreso com o pedido da mendiga negra e realiza um gesto divino. Carlos era o tipo de homem que viveria para sempre em um mundo de extravagâncias, cercado por iates, carros luxuosos e festas extravagantes. No entanto, o que ninguém sabia era que por trás daquela fachada de sucesso havia uma solidão profunda. Ele se sentia como uma ilha, rodeada por um mar de gente interessada apenas em seu dinheiro. Os sorrisos eram falsos, as amizades também. A vida em sua mansão era uma repetição monótona e vazia, carente de verdadeiras conexões humanas. Em um dia comum, Carlos decidiu dar uma volta pela cidade. A brisa fresca cortava o ar quente e pesado. Ele passava pela praça mais movimentada da cidade quando algo inusitado chamou sua atenção. Uma mulher, com cabelos desgrenhados e roupas sujas, estava sentada em um banco, cercada por um grupo curioso. Mas não era a sua condição precária que intrigava Carlos. Era a maneira como ela carregava sua dignidade. Como, diferente dos outros que imploravam por moedas e simpatia, ela observava a multidão com um olhar sereno. Carlos, por algum motivo inexplicável, sentiu um impulso irresistível de se aproximar. Ao se aproximar, ele ficou preso no tempo. As pessoas ao redor começaram a cochichar, uma mistura de curiosidade e desdém. Mas aos olhos de Carlos, Ana brilhava. Ela olhou para ele e Carlos sentiu seu coração acelerar. "Você não tem medo de mim?" perguntou ela, com um sorriso que revelava um profundo entendimento da vida. Carlos balançou a cabeça. "Não, na verdade, estou intrigado." Ana então fez um pedido inusitado. Ao invés de solicitar dinheiro, ela pediu que Carlos a ajudasse a criar um abrigo para os moradores de rua. O murmúrio da multidão aumentou, sussurros de espanto e incredulidade. O milionário ali, percebendo a profundidade daquela solicitação, ficou em choque. Como alguém que viveu em meio a luxo e conforto poderia ajudar a mudar a vida de pessoas desassistidas? E por que alguém sem teto faria tal pedido? Intrigado e tocado, Carlos decidiu que faria aquilo. Sabia que era arriscado, mas algo dentro dele começou a vibrar. O projeto para o abrigo se tornou uma missão, e o envolvimento com Ana despertou nele sentimentos há muito esquecidos. No entanto, à medida que se aprofundava nessa nova vida, segredos de seu passado começaram a se entrelaçar com a história de Ana de maneiras inesperadas. Segredos que poderiam destruir tudo o que ele havia conquistado. Enquanto a cidade começava a reagir ao abrigo, a amizade entre eles evoluía. Mas isso também trazia à tona opiniões divergentes, ameaças e uma organização obscura que se beneficiava da desigualdade social. Aqueles que lucravam com o sofrimento dos outros não estavam dispostos a ver Carlos e Ana mudarem o que ele realmente descobrira sobre si mesmo quando todas as suas certezas foram colocadas à prova. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava em um dilema profundo.
A construção do abrigo apenas começara, e ele se sentia mais vivo do que nunca. Contudo, a sombra de antigos segredos começava a pairar sobre ele. O trabalho com Ana preenchia seu mundo, mas ele não poderia ignorar que E então, em uma tarde nublada, tudo estava prestes a mudar. Carlos e Ana estavam na obra do abrigo. Ele observava os funcionários montando as paredes, enquanto Ana se empenhava em incentivar os voluntários. Um sorriso genuíno iluminava o rosto dela, algo que Carlos não via há tempos. Enquanto ele analisava cada detalhe da construção, um homem apareceu na esquina, os olhos fixos neles. Era Marco, um antigo amigo de Carlos. Eles não se falavam havia anos, desde que Carlos decidiu afastar-se do círculo de pessoas que apenas queriam aproveitar sua fortuna. Marco estava diferente. Uma expressão sombria e um olhar de raiva penetravam a aparência despreocupada que ele costumava ter. Os murmúrios na multidão aumentaram quando os dois se encararam. Carlos! Olha só o que você virou! Um paladino da justiça, não é? Marco gritou. Começou a caminhar em direção a ele. A hostilidade transbordava em cada palavra. Marco, isso não é o que você pensa! Carlos tentou explicar, mas Marco o interrompeu. Ei, pessoal! Nosso amigo aqui está tentando salvar o mundo! Mas não se esqueçam do que ele fez! Ele abandonou seus amigos, sua família e todos nós por causa do dinheiro. As risadas e sussurros se espalharam pela multidão. Carlos sentiu o choque correr por seu corpo. Ele tentou ignorar, mas a verdade pincelada nas palavras de Marco feria mais do que qualquer insulto. O que ele fez para se tornar quem era agora? E foi nesse momento que as coisas começaram a desmoronar. Você nunca vai mudar. E você sabe que seu legado não é nada além de uma mentira. Marco continuou, e a raiva dele era palpável. Aliás, você não queria saber o verdadeiro motivo pelo qual você perdeu tudo? A sua fortuna não é só luxo, Carlos. É sangue. Sangue. O coração de Carlos disparou. Ele olhou para Ana, que agora estava pálida, suas mãos tremendo levemente. O olhar dela tinha mudado. Agora era uma mistura de preocupação e uma pequena faísca de desconfiança. O que Marco estava insinuando? Como assim? Sangue! Carlos exigiu saber, a voz quase falhando. Por um momento, Marco hesitou, como se ponderasse o que revelar. Todos ao redor estavam em silêncio, aguardando a próxima palavra. Eu poderia dizer, mas você precisa entender. Aquela empresa que você ajudou a construir não é apenas sucesso. Muitas pessoas sofreram por causa da sua ambição. Muitas vidas foram arruinadas e você nem ao menos se deu conta. Ele apontou para a multidão. Os sorrisos que estiveram presentes até então agora se transformaram em rostos sérios e questionadores. Carlos sentiu frio na espinha. Ele se lembrava de algumas aquisições polêmicas, mas nunca levou a sério as consequências. O que ele realmente sabia sobre seu legado? Ana olhou para Carlos. Seus olhos indagadores estavam agora cheios de dor. Ele nunca havia ensinado sobre seu passado. Agora, ela também se via envolvida em um jogo muito mais sombrio do que ele pensou. Carlos, o que você escondeu de mim? Ana perguntou, a voz perceptivelmente trêmula. As palavras de Marco o atingiram como um soco no estômago. Ele não sabia como responder. O que mais poderia ser revelado? O que sua vida realmente significava se ele fosse apenas um vilão encarnado na história de outra pessoa? O murmúrio da multidão se espalhou e Carlos percebeu que precisava enfrentar não apenas Marco, mas os fantasmas de um passado que nunca pensou que o alcançaria. Ele sentia a pressão aumentando e, ao mesmo tempo,
um nó na garganta. Como seria o futuro, agora que a verdade começava a emergir? A reviravolta estava apenas começando. O que ele faria a seguir? E mais importante, como ele se reconectaria com Anna enquanto lidava com os ecos de suas ações passadas? Carlos estava em um dilema profundo. Ele nunca imaginou que Marco apareceria ali, na construção do abrigo, jogando tudo a perder. Com os olhos da multidão sobre ele, a tensão crescia. A pressão que se acumulava fazia seu coração disparar. "Carlos, o que você escondeu de mim?" Anna questionou e sua voz tremia. Ele se lembrava de quantas vezes evitar esse assunto, temendo que ela fosse reprová-lo. Mas agora, a verdade estava ali, escancarada. Então, algo inesperado aconteceu. A multidão começou a murmurar, não mais sobre Carlos, mas sobre algo maior. Um grito cortou o ar. "Fogo! O que é isso?" Uma fumaça espessa começou a se formar em direção à fundação do abrigo. Olhos se arregalaram. Rostos se tornaram pálidos. Carlos virou-se, completamente desconcertado. O que estava acontecendo? O caos se espalhou instantaneamente. Gritos e empurrões se misturavam. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Mas Carlos só pensava em Anna. Ele precisava protegê-la. "Fique perto de mim!" gritou ele, agarrando a mão dela. Mas enquanto ele puxava a Anna, algo no fundo de seu peito começou a se contorcer, como se uma lembrança antiga estivesse ressurgindo. A fumaça tornou-se mais densa, bloqueando sua visão. Uma figura encapuzada surgiu no meio da névoa, caminhando na direção oposta. Era um homem que Carlos nunca tinha visto, mas algo sobre ele parecia familiar. Antes que Carlos pudesse pensar, o homem tirou o capuz e revelou um rosto que o deixou paralisado. Era um velho conhecido, um ex-sócio que ele pensava estar fora de sua vida para sempre. "Alex?" Carlos gritou. O rosto dele estava pálido, mas seu olhar era carregado de algo que Carlos não conseguia identificar. "O que você está fazendo aqui?" "É agora ou nunca, Carlos. Você sempre teve tudo, mas eu sou a chave dos seus segredos." Alex falava. A voz dele era um misto de desespero e determinação. "Você vai perder tudo de novo." Carlos sentiu o mundo desabar. As palavras de Alex ecoavam como facadas em seu peito. Que segredos ele poderia estar escondendo? O que mais estava por trás daquela fachada falsa que Carlos construiu? "Anna, precisamos sair." Carlos puxou-a, mas Alex fez um movimento rápido, bloqueando seu caminho. O olhar dele era profundo e cheio de traumas. "Você tem que ouvir. O que você não sabe pode mudar tudo." Enquanto a fumaça envolvia o abrigo em chamas, os rostos da multidão em pânico eram agora uma confusão borrada. O passado de Carlos estava se entrelaçando com seu presente de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E, no fundo, ele sabia que precisava enfrentar isso ou perderia tudo, incluindo Anna. "Carlos?" Anna tremia e suas mãos frias seguravam a dele. "O que está acontecendo?" O pânico estava nos olhos dela. E ele sentiu o aperto em seu coração. "Você precisa me contar a verdade." Vozes continuavam a se aglomerar em volta deles, mas nada parecia fazer sentido. O calor das chamas e a fumaça eram um alerta do que estava prestes a vir. "Se você quiser mudar seu futuro, encare seu passado." Alex gritou, enquanto a fumaça ameaçava os rodear completamente. Carlos olhou para Anna, então para Alex. A escolha estava diante dele, e a verdade ardia como fogo ao seu redor. Ele sabia que não poderia fugir, e enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, sua vida iria mudar para sempre com a revelação que estava prestes a acontecer. O que mais estava em jogo, além da própria vida? As palavras de Alex ecoavam, e no fundo de seu ser,
Carlos sentia que a próxima escolha poderia decidir não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. E então, com um último olhar para Ana, ele respirou fundo, pronto para enfrentar o caos que se aproxima. O que a verdade revelaria? E se o abrigo fosse apenas o começo de uma tempestade muito maior? Carlos olhou para Ana. Seus olhos estavam cheios de desespero, e a fumaça começava a cercá-los. Alex, o ex-sócio, parecia ter o poder de decidir o futuro de todos ali. O calor era insuportável, mas a ansiedade em seu peito era ainda pior. O que você quer dizer com isso, Alex? O que está escondido? Antes que Alex pudesse responder, um rugido profundo ecoou na praça. Era como um trovão distante e, ao mesmo tempo, uma explosão de desespero. Carlos virou-se, só então percebendo que as chamas haviam tomado conta de uma parte do abrigo. A estrutura estava comprometida e os gritos de pânico começaram a ecoar novamente. A multidão virou uma massa em movimento, pessoas correndo de um lado para o outro, empurrando-se na busca por uma saída. Ana, precisamos sair daqui! Carlos gritou, puxando a mão dela mais forte. Mas a expressão dela havia mudado, de medo para determinação. Não podemos deixar esses lugares que construímos pegarem fogo, Carlos. Temos que ajudar. Ele olhou para ela, confuso e admirado. Como ela podia pensar em ajudar os outros naquele momento caótico? Mas não tinha tempo para hesitar. Ele puxou Ana para a saída, sem saber que algo terrível estava prestes a acontecer. Do nada, uma explosão bruta surgiu do interior do abrigo, lançando destroços para todos os lados. Carlos a abraçou, protegendo-a do que vinha. Fique perto de mim. Ele sentia seu coração bater a mil. A fumaça era uma nuvem ameaçadora, tornando difícil a respiração. Mas então, em meio à confusão, algo milagroso aconteceu. Uma mulher apareceu, correndo com um pequeno garoto em seus braços. A multidão a subestimou, mas Carlos reconheceu aquele rosto. Era Laura, uma antiga funcionária, desaparecida há anos. Carlos, me ajude! Ela gritou, com lágrimas nos olhos. Ele precisa sair daqui! Antes que qualquer um pudesse reagir, outra descarga de energia atingiu a área e tudo parecia desacelerar. Carlos estava paralisado. A imagem de Laura com o menino o fez sentir um aperto no peito. Então, enquanto ela se aproximava, o garotinho virou a cabeça. E algo dentro de Carlos estourou. Aquele olhar era idêntico ao seu. Não, não pode ser, ele sussurrou. O mundo à sua volta desapareceu. Laura, quem é essa criança? Sua voz tremia. A mulher olhou para ele e os olhos dela estavam cheios de um misto de aflição e alegria. Carlos, ele é o seu filho! Carlos sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Era como se um furacão tivesse passado por sua mente, desordenando tudo. O que aquilo significava? Ana estava prestes a falar quando mais uma explosão aconteceu e todos foram jogados ao chão. Carlos levantou-se atordoado, os ruídos agora encobertos pelo som ensurdecedor, e se virou para Laura. Como é possível? Eu pensei que você estivesse. Foi tudo um erro! Ela assentiu, a angústia estampada em seu rosto. Precisamos conversar, mas agora o foco é sair daqui! Mas Carlos não conseguia pensar em mais nada. Ele tinha um filho? E por que não soube disso? O pânico aumentava enquanto as paredes do abrigo começavam a ruir, e toda a mentira da sua vida parecia em colapso. Nesse momento, Alex gritou: Eu avisei, Carlos! Sua vida não é o que você pensa que é. Esse menino é a conexão com seu passado e a verdade que você teme. Carlos piscou, as palavras de Alex ecoando em sua mente. Ele tentava processar tudo. Sua vida,
seus erros e agora seu filho. Ana, vamos, ele decidiu. O futuro só podia ser salvo saindo dali. Mas ao voltar-se, viu que Ana não estava ao seu lado. Seu coração disparou. Ana! Ele gritou, mas a confusão havia tomado conta. A multidão estava na porta de saída, mas Ana não estava entre eles. Poderia ser tarde demais. E as chamas aumentavam. Sem saber se queria abraçar a tristeza ou a esperança, Carlos encarou o incêndio, levando consigo a verdade que acabara de descobrir. O que mais o aguardava nessa nova realidade? O que aconteceria quando o caos se acalmasse, mas as verdades ainda fervilhassem? Carlos olhou ao redor, em busca de Ana, mas a fumaça e o pânico tornavam tudo confuso. Ele sentia um nó na garganta, enquanto sua mente girava. Como ele poderia ter um filho e não saber? Era insuportável! E agora as chamas ao redor começavam a engolir o abrigo. Ana! Ele gritou novamente, a voz tremendo de desespero. O mundo ao seu redor parecia ruir, tanto física quanto emocionalmente. O que mais ele teria que enfrentar? Laura, a mulher com o menino, o forçou a focar. Carlos, precisamos sair. O que quer que você tenha que resolver, deixe para depois. Mas a expressão dela estava carregada de medo. Ele quase não reconheceu a própria voz. Eu não posso perder mais ninguém. A intensidade do momento era sufocante, mas todo o resto parecia irrelevante. O olhar de Laura era profundo, cheio de segredos não ditos. Ele é seu, Carlos, que ela começou. Mas antes que qualquer coisa mais fosse dita, um novo estrondo cortou o ar. As chamas rugiram e uma parede do abrigo desabou com um barulho ensurdecedor. A multidão gritava, recuando. Carlos sentiu a adrenalina disparar. Era como se o tempo estivesse escorregando por entre seus dedos. Vamos! Ele implorou, segurando firme a mão de Laura e do menino. Ele tocou o rosto do filho, um pequeno espanto, e sentiu uma conexão instantânea. O garoto tinha o mesmo olhar que ele, a mesma determinação. Em meio ao caos, um novo sentimento brotava, a necessidade de proteger. Mas então, o que poderia ser um milagre virou pesadelo. Alex chegou mais perto de Carlos, os olhos vazios, mas penetrantes. Você precisa saber a verdade, Carlos. O que quer que você tenha construído está prestes a ser destruído. E o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Cala a boca! Gritou Carlos, sentindo o desespero tomar as rédeas. Ele tinha que agir. A multidão estava em pânico e o fogo tomava conta. O que você está dizendo? Alex se aproximou, quase sussurrando. Você não imaginava que poderia ter sido o seu passado que fez tudo isso? Os erros que cometeu não estão apenas em sua fortuna. A verdade está enterrada sob as cinzas de uma vida que você não conhece. Carlos engoliu em seco, sem conseguir processar. O que você sabe? O que está acontecendo? A raiva misturava-se com o medo. Ele não podia se dar ao luxo de não entender. É sobre Ana. Alex revelou e o tempo pareceu parar. Ela não é quem você pensa que é. Foi como um golpe. Carlos sentiu seu corpo tremer. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro, quase desapegado da realidade. O caos ao redor parecia se silenciar, tudo se concentrando naquele momento, naquela palavra. Laura se virou para ele, pálida, e mesmo o menino em seus braços pareceu inquieto. Os olhos de Carlos buscavam a verdade, mas o que ele vira tornava tudo mais confuso. Ana é parte de algo muito maior do que seu abrigo, Carlos. Você não pode simplesmente ignorar seu passado.
O que você tem que saber pode acabar com você e com tudo o que você ama. As palavras o atingiram como um raio. Carlos sentiu seu coração acelerar. A fumaça, a fumaça! Era como se tudo estivesse escorregando entre seus dedos. E de repente, uma nova explosão ocorreu, mais próxima, mais intensa. Carlos olhou por cima do ombro e seu coração parou. Ana estava lá, parada, com um olhar que refletia a verdadeira confusão. Os olhares se encontraram e por um segundo um mar de emoções passou entre eles. E então, como uma lâmina afiada cortando o ar, a explosão estourou mais uma vez, lançando destroços por todos os lados. Ana! Carlos gritou, estendendo a mão. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma nuvem de fumaça envolveu Ana e a separou dele. Ele se sentiu paralisado, como se todo o seu ser estivesse em chamas também, mas com um fogo diferente. O da incerteza, da traição, da revelação. Enquanto ele lutava contra a obscuridade e a confusão, a fumaça começou a cobri-los novamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? No meio do caos, a única coisa que Carlos podia sentir era a urgência de descobrir a verdade. As paredes da cena ao seu redor deslizavam. O que realmente estava em jogo? E se Ana não fosse a única? O que Alex estava escondendo? A vida de Carlos estava prestes a se transformar, mas a que custo? Carlos olhou para Ana, seu coração disparando ao ver a desesperança nos olhos dela. A fumaça o separava, e ele não conseguia respirar direito. Ele era pego pela necessidade de descobrir a verdade, mas o calor das chamas servia como um lembrete constante da urgência da situação. Ana! Gritou novamente, esperando que ela o ouvisse. Mas tudo o que recebia como resposta era o eco dos gritos da multidão e o abafamento da fumaça. Laura segurava firmemente a mão do menino, seus olhos repletos de desespero. Carlos, precisamos sair agora! Insistia ela, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Ela olhou para o garoto, seu filho, e Carlos sentiu um aperto em seu peito. Eu não posso deixá-la aqui, retrucou, tentando visualizar Ana entre a fumaça espessa e os corpos em movimento. O tumulto começava a tomar conta da praça. E aí, em meio à confusão, um novo barulho cortou o ar. Não era apenas um estrondo, era o som de um carro, o estrondo ensurdecedor. Carlos virou-se rapidamente, e a visão fez seu coração parar. Um veículo se dirigia diretamente para o abrigo em chamas, como se tentasse entrar na cena do caos. Ele estava prestes a sentir um golpe profundo quando tudo aconteceu. A colisão foi brutal. O carro penetrou na construção, trazendo novos destroços e uma onda de pânico que contagiaram a todos. Então, tudo que Carlos acreditava saber se desfez em pedaços. Entre as roupas rasgadas e os destroços, uma figura saltou do veículo. Era um homem que Carlos reconheceu. Era Ricardo, um rival que achou que tivesse ficado para trás. Mas não era só isso. Ricardo caminhou entre a poeira, sua expressão indiferente. Carlos, você não sabia? Cada um colhe o que planta. E o que você plantou foi um campo de destruição. O tom dele era desdenhoso, um sorriso torto atravessando seu rosto. Ana não é apenas uma sem-teto. Ela é a peça-chave que você nunca percebeu. Carlos franziu a testa, sentindo o desespero crescer dentro dele. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Laura e o menino, sentindo como se uma parede estivesse se fechando ao seu redor. O mundo estava virando um pesadelo,
e cada palavra de Ricardo parecia ser uma facada. Antes que Ricardo pudesse responder, o ar ecoou com um grito agonizante. Era Ana. A visão dela lutando contra o incêndio e a fumaça fez o estômago de Carlos se revirar. "Carlos, me ajude!" Sua voz era um misto de determinação e desespero. A realidade do momento bateu ferozmente nele. "Não! Ana!" gritou, mas o momento de ação estava se esvaindo rapidamente. Carlos correu em direção a ela, mas tudo parou quando reconheceu a verdade que Ricardo lançara como um raio. Ana não era apenas uma mendiga. Ela era parte de algo que envolvia seu passado de loucura e ambição. Com um olhar fixo em Ana, Carlos percebeu que havia algo mais. Algo que conectava seu filho a Ana de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Os olhos dela, o jeito que lhe havia sorrir agora, era um eco de algo armazenado na sua memória mais profunda. "Carlos, escute", disse Ricardo, tentando captar a atenção novamente. "Ana está aqui para expor seu segredo. A forma como você subiu ao topo não foi por mérito, e sim por meio de alianças obscuras. E ela sabe disso melhor do que ninguém." Os gritos da multidão e o calor das chamas se tornaram um rugido ao fundo. Carlos tinha que decidir entre sua vida, Ana e a verdade contra todos os seus medos. Ele gritou, mas ela não conseguia discernir entre a fumaça e o caos. A cada segundo, Carlos sentiu que tudo o que pensava saber desmoronava. O que havia aprendido, o que tinha construído, tudo começava a parecer um castelo de cartas. E em um lampejo de reflexão, ele percebeu, talvez não só o abrigo estivesse em chamas, mas todo o seu mundo também. As chamas se alastravam mais rápido, a construção ruiu para o lado. E a verdade, essa sim, queimava mais intensamente do que qualquer fogo. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria agora, quando o caos finalmente se acalmasse? Carlos olhou para Ana, seu coração disparando ao ver a desesperança nos olhos dela. A fumaça o separava, e ele não conseguia respirar direito. Ele era pego pela necessidade de descobrir a verdade. Mas o calor das chamas servia como um lembrete constante da urgência da situação. "Ana!" gritou novamente, esperando que ela o ouvisse. Mas tudo que recebia como resposta era o eco dos gritos da multidão e o abafamento da fumaça. Laura segurava firmemente a mão do menino, seus olhos repletos de desespero. "Carlos, precisamos sair agora!" insistia ela, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Ela olhou para o garoto, seu filho, e Carlos sentiu um aperto em seu peito. "Eu não posso deixá-la aqui!" retrucou, tentando visualizar Ana entre a fumaça espessa e os corpos em movimento. O tumulto começava a tomar conta da praça. E aí, em meio à confusão, um novo barulho cortou o ar. Não era apenas um estrondo. Era o som de um carro, um estrondo ensurdecedor. Carlos virou-se rapidamente e a visão fez seu coração parar. Um veículo se dirigia diretamente para o abrigo em chamas, como se tentasse entrar na cena do caos. Ele estava prestes a sentir um golpe profundo quando tudo aconteceu. A colisão foi brutal. O carro penetrou na construção, trazendo novos destroços e uma onda de pânico que contagiou a todos. E então, tudo o que Carlos acreditava saber se desfez em pedaços. Entre as roupas rasgadas e os destroços, uma figura saltou do veículo. Era um homem que Carlos reconheceu. Era Ricardo, um rival que achou que tivesse ficado para trás. Mas não era só isso. Ricardo caminhou entre a poeira, sua expressão indiferente. "Carlos, você não sabia? Cada um colhe o que planta, e o que você plantou foi um campo de destruição." O tom dele era desdenhoso, um sorriso torto atravessando seu rosto.
Ana não é apenas uma sem-teto. Ela é a peça-chave que você nunca percebeu. Carlos franziu a testa, sentindo o desespero crescer dentro dele. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Laura e o menino, sentindo como se uma parede estivesse se fechando ao seu redor. O mundo estava virando um pesadelo, e cada palavra de Ricardo parecia ser uma facada. Antes que Ricardo pudesse responder, o ar ecoou com um grito agonizante. Era Ana. A visão dela lutando contra o incêndio e a fumaça fez o estômago de Carlos se revirar. Carlos, me ajude! Sua voz era um misto de determinação e desespero. A realidade do momento bateu ferozmente nele. Não, Ana! Gritou, mas o momento de ação estava se esvaindo rapidamente. Carlos correu em direção a ela, mas tudo parou quando reconheceu a verdade que Ricardo lançara como um raio. Ana não era apenas uma mendiga. Ela era parte de algo que envolvia seu passado de loucura e ambição. Com o olhar fixo em Ana, Carlos percebeu que havia algo mais. Algo que conectava seu filho a Ana de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Os olhos dela, o jeito que ele havia sorrir agora, era um eco de algo armazenado na sua memória mais profunda. Carlos, escute! Disse Ricardo, tentando captar a atenção novamente. Ana está aqui para expor seu segredo. A forma como você subiu ao topo não foi por mérito, e sim por meio de alianças obscuras. E ela sabe disso melhor do que ninguém. As palavras o atingiram como um raio. Carlos sentiu seu coração acelerar. A fumaça! Era como se tudo estivesse escorregando entre seus dedos e, de repente, uma nova explosão ocorreu, mais próxima, mais intensa. Carlos olhou por cima do ombro e seu coração parou. Ana estava lá, parada, com um olhar que refletia a verdadeira confusão. Os olhares se encontraram e, por um segundo, um mar de emoções passou entre eles. Então, a árvore próxima ao abrigo, consumida pelas chamas, desabou com um estrondo. Os gritos ecoaram, e em meio à confusão, a multidão se dispersou apavorada. Carlos correu em direção a Ana, mas tudo estava escorregadio e perigoso. A fumaça ardia em seus pulmões, mas ele não podia parar. Quando finalmente alcançou Ana, ele viu algo que congelou seu sangue. O rosto dela estava marcado, sangue escorria de sua testa, mas aquilo não era o que mais o preocupava. Nos olhos dela havia uma determinação e um profundo sofrimento. Carlos, você precisa saber a verdade. Eu sou filha do seu pai. Um frio percorreu toda a espinha de Carlos. O que você disse? A confusão tomou conta de sua mente. Como assim? Seu pai, ele fez coisas terríveis. Ele destruiu a minha família, e eu sou a única que sobreviveu ao incêndio que arruinou a minha vida e a sua. Eu preciso que você saiba a verdade antes que isso acabe. O som da explosão atrás deles quase encobriu sua voz. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua vida inteira parecia um quebra-cabeça desfeito. O que aquilo significava? A raiva, a dor, o que mais estava escondido? Ele não podia acreditar. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. A negação era um reflexo do medo que o consumia. Mas Ana se aproximou e ele sentiu o calor dela, a conexão profunda que existia entre eles. Carlos, você precisa confiar em mim. Não temos tempo a perder. Eles estão vindo. Ela olhou por cima do ombro, a preocupação agora misturada com urgência. As chamas, a multidão, tudo estava desmoronando ao redor deles. Carlos olhou para Ana, tomado pela torção de sentimentos. A verdade, a conexão e a confusão estavam misturadas em sua mente. Ele não sabia se acreditava nela, se poderia confiar, mas naquele momento algo era claro. As chamas não eram a única coisa que ameaçava queimar suas vidas. E enquanto a dor
e o nevoeiro da fumaça os envolviam, Carlos percebeu que nada seria como antes. Ele tinha que decidir rapidamente. O que mais ele perderia antes que a verdade viesse à tona? E, mais importante, o que isso significava para o futuro deles? O tempo estava se esgotando, e a corrida pela vida e pela verdade havia começado. Carlos olhou para Ana, seu coração disparando ao ver a desesperança nos olhos dela. A fumaça os separava, e ele não conseguia respirar direito. Ele era pego pela necessidade de descobrir a verdade. Mas o calor das chamas servia como um lembrete constante da urgência da situação. "Ana!" gritou novamente, esperando que ela o ouvisse. Mas tudo o que recebia como resposta era o eco dos gritos da multidão e o abafamento da fumaça. Laura segurava firmemente a mão do menino, seus olhos repletos de desespero. "Carlos, precisamos sair agora!" insistia ela, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Ela olhou para o garoto, seu filho, e Carlos sentiu um aperto em seu peito. "Eu não posso deixá-la aqui!" retrucou, tentando visualizar Ana entre a fumaça espessa e os corpos em movimento. O tumulto começava a tomar conta da praça. E aí, em meio à confusão, um novo barulho cortou o ar. Não era apenas um estrondo. Era o som de um carro. O estrondo ensurdecedor. Carlos virou-se rapidamente e a visão fez seu coração parar. Um veículo se dirigia diretamente para o abrigo em chamas, como se tentasse entrar na cena do caos. Ele estava prestes a sentir um golpe profundo quando tudo aconteceu. A colisão foi brutal. O carro penetrou na construção, trazendo novos destroços e uma onda de pânico que contagiou a todos. E então, tudo o que Carlos acreditava saber se desfez em pedaços. Entre as roupas rasgadas e os destroços, uma figura saltou do veículo. Era um homem que Carlos reconheceu. Era Ricardo, um rival que achou que tivesse ficado para trás. Mas não era só isso. Ricardo caminhou entre a poeira, sua expressão indiferente. "Carlos, você não sabia? Cada um colhe o que planta. E o que você plantou foi um campo de destruição." O tom dele era desdenhoso, um sorriso torto atravessando seu rosto. "Ana não é apenas uma sem-teto. Ela é a peça-chave que você nunca percebeu." Carlos franziu a testa, sentindo desespero crescer dentro dele. "O que você quer dizer com isso?" Ele olhou para Laura e o menino, sentindo como se uma parede estivesse se fechando ao seu redor. O mundo estava virando um pesadelo, e cada palavra de Ricardo parecia ser uma facada. "Lembre-se do passado, Carlos. Tudo está conectado. Ana é parte de uma linhagem que você destruiu, uma linhagem que está sedenta por vingança." Ricardo apontou para ela, a verdade ardendo em suas palavras. Os olhos de Carlos se estreitaram, enquanto a confusão se transformava em algo mais profundo. Pavor. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido!" Antes que ele pudesse terminar, o ar ecoou com um grito agonizante. Era Ana. A visão dela, lutando contra o incêndio e a fumaça, fez o estômago de Carlos se revirar. "Carlos, me ajude!" Sua voz era um misto de determinação e desespero. A realidade do momento bateu ferozmente nele. "Não! Ana!" gritou. Mas o momento de ação está se esvaindo rapidamente. Carlos correu em direção a ela. Mas tudo parou quando reconheceu a verdade que Ricardo lançara como um raio. Ana não era apenas uma mendiga. Ela era parte de algo que envolvia seu passado de loucura e ambição. Com o olhar fixo em Ana, Carlos percebeu que havia algo mais. Algo que conectava seu filho a Ana de maneiras que ele nunca poderia imaginar.
os olhos dela. O jeito que ele havia sorrir agora era um eco de algo armazenado na sua memória mais profunda. Carlos, escute! Disse Ricardo, tentando captar atenção novamente. Ana está aqui para expor seu segredo. A forma como você subiu ao topo não foi por mérito e sim por meio de alianças obscuras. E ela sabe disso melhor do que ninguém. As palavras o atingiram como um raio. Carlos sentiu seu coração acelerar. A fumaça! Era como se tudo estivesse escorregando entre seus dedos. E de repente, uma nova explosão ocorreu, mais próxima, mais intensa. Carlos olhou por cima do ombro e seu coração parou. Ana estava lá, parada, com um olhar que refletia a verdadeira confusão. Os olhares se encontraram e por um segundo, um mar de emoções passou entre eles. Ana virou-se para Ricardo e disse, com a voz tremendo: Você nunca deveria ter vindo aqui. A verdade é mais profunda do que você pode imaginar. E ao dizer isso, de repente, tudo ao redor parecia desacelerar, como se o tempo estivesse em pausa. Os corpos começaram a se afastar, e Carlos percebeu que todos ao redor estavam envolvidos em um pânico crescente. A fumaça tornou-se densa, e todos pareciam perdidos, mas ele sentiu um puxão. Algo estava errado. Ana, o que você está dizendo? Carlos, não é só isso. Eu sou sua irmã. As palavras delas cortaram como um faca. O mundo de Carlos desabou. Ele se sentiu tonto, sem fôlego. Não, isso não pode ser verdade, disse ele atordoado, a sua mente em choque. As verdades que ele cercava agora pareciam um emaranhado de mentira. A multidão estava tão alheia ao que estava acontecendo. As chamas atrás deles estouravam num frenesi, mas tudo o que ele conseguia pensar era em Ana, ou quem ele achava que era Ana. A verdade precisa ser revelada, Carlos. Nossos pais, eles esconderam tudo. O que aconteceu naquele incêndio? Era culpa deles. A voz dela foi um eco de dor, e ele podia ver lágrimas em seus olhos. Enquanto Carlos sucumbia a essa devastadora revelação, a estrutura do abrigo começou a se desintegrar, os barulhos ecoando em seu ouvido. Ele precisava decidir rapidamente. O que mais ele perderia antes que a verdade viesse à tona? E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? O tempo estava se esgotando, e a corrida pela vida e pela verdade havia começado. Carlos olhou para Ana, seu coração disparando ao ver a desesperança nos olhos dela. A fumaça o separava, e ele não conseguia respirar direito. Ele era pego pela necessidade de descobrir a verdade, mas o calor das chamas servia como um lembrete constante da urgência da situação. Ana! Gritou novamente, esperando que ela o ouvisse. Mas tudo o que recebia como resposta era o eco dos gritos da multidão e o abafamento da fumaça. Laura segurava firmemente a mão do menino, seus olhos repletos de desespero. Carlos, precisamos sair agora, insistia ela, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Ela olhou para o garoto, seu filho, e Carlos sentiu um aperto em seu peito. Eu não posso deixá-la aqui, retrucou, tentando visualizar Ana entre a fumaça espessa e os corpos em movimento. A multidão se tumultuava e a pressão aumentava. E aí, em meio à confusão, um novo barulho cortou o ar. Não era apenas um estrondo, era o som de um carro, um estrondo ensurdecedor. Carlos virou-se rapidamente e a visão fez seu coração parar. Um veículo se dirigia diretamente para o abrigo em chamas, como se estivesse prestes a provocar um desastre ainda maior. Ele estava prestes a sentir um golpe profundo quando tudo aconteceu. A colisão foi brutal. O carro penetrou na construção.
trazendo novos destroços e uma onda de pânico que contagiou a todos. O abafamento da fumaça se intensificou, e entre o tumulto, uma figura saltou do veículo. Era Ricardo, um rival que Carlos achou que tivesse ficado para trás. Mas não era só isso. "Carlos!" gritou Ricardo, a voz transbordando de desafios. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. A verdade que você escondeu está prestes a vir à tona." Carlos franziu a testa, sentindo desespero crescer dentro dele. "O que você quer dizer com isso?" Ele olhou para Laura e o menino enquanto o pânico aumentava. O mundo ao seu redor estava virando um pesadelo e cada palavra de Ricardo parecia uma facada. "Hoje é o dia do acerto de contas, Carlos." Ricardo continuou, avançando em direção a Ana. "Ana não é apenas uma mendiga. Ela é sua irmã, filha do seu pai." Um gélido silêncio invadiu a cena. As palavras ecoaram na mente de Carlos como um rugido ensurdecedor. Ele mal pôde processar a revelação. Olhou para Ana, que, ao ouvir aquilo, ficou paralisada. O choque estava estampado em seu rosto, e as lágrimas começavam a escorregar por suas bochechas. "O quê? Isso não pode ser verdade!" "Sim, é verdade!" Ricardo gritou. "Seu pai, Carlos, ele destruiu nossas vidas sem pensar duas vezes. Ele usou Ana como moeda de troca e arruinou tudo o que ela amava. E agora, ela está aqui, no meio desse incêndio, lutando por sua vida, quando deveria estar recebendo o amor que lhe foi tirado." As chamas rugiam atrás deles, e o centro da cena parecia desmoronar. Carlos sentia a pressão em seu peito, um nó se formando na garganta, enquanto tentava entender a magnitude do que estava ouvindo. As revelações golpeavam sua mente como ondas pesadas de choque. "Isso é um absurdo!" gritou Carlos, angustiado. Mas enquanto falava, a verdade parecia começar a se enraizar dentro dele. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de dor e desilusão. A imagem de sua irmã perdida, uma conexão perdida por tanto tempo, começou a tomar forma. Ana, com a voz trêmula, disse: "Carlos, eu não sabia que era você. Eu sou a única que sobrou." O desespero dela formava uma ponte entre dor e esperança, enquanto o calor das chamas ameaçava consumi-los a qualquer momento. Um silêncio tenso pairou entre todos quando um novo ruído cortou o ar. O estrondo ensurdecedor do colapso de uma parte do abrigo. As chamas avançaram, arrastando as sombras da verdade para um cenário caótico. A multidão gritava, empurrando-se em direção à saída. "Cuidado!" Carlos gritou, puxando Ana para perto enquanto a fumaça os envolvia. Eles estavam cercados pelo caos, mas a conexão perdida entre eles agora queimava mais forte que as chamas. Ricardo olhava triunfante, como se tivesse revelado um segredo que mudaria o destino de todos. "Você deve escolher, Carlos, a vida que você construiu ou a família que nunca reconheceu." E no meio daquela tempestade, a escolha estava à frente de Carlos. Acolher a verdade que queimava ainda mais do que as chamas ao seu redor, ou se apegar ao que ele achava que sabia. O tempo estava se esgotando, e à medida que as chamas se intensificavam, ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão se aproximar. O que ele realmente escolheria? E o que aconteceria se a verdade que agora se desenrolava se tornasse mais aterrorizante do que o próprio incêndio? A fumaça estava densa, quase sufocante. Carlos não sabia se estava em um pesadelo ou se a realidade havia se desfeito completamente. O abrigo em chamas era só um reflexo do incêndio em sua vida. "Ana, precisamos sair!" ele gritou, mas suas palavras se perderam no tumulto. As chamas dançavam como monstros raivosos.
O calor era insuportável e os gritos da multidão cortavam o ar. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, como se tudo o que ouvira a tivesse deixado em choque. Carlos, Ela começou, mas antes que pudesse completar, um barulho ensurdecedor fez o chão tremer. O carro de Ricardo havia colidido com um abrigo, e Carlos sentiu o medo e a raiva se transformarem em algo mais sombrio. Você e seu pai sempre destruíram tudo, não é? Ricardo rosnou, com aquele sorriso desdenhoso. Agora é hora de você enfrentar as consequências. Mas Carlos não ia desistir. Uma onda de determinação o atravessou. Ele tinha uma escolha a fazer, mas o peso da verdade o segurava. Ele olhou para Ana e, naquele momento, viu não só a irmã que não conhecia, mas a mulher que lutou ao seu lado. Não vou deixá-la, ele disse, enquanto puxava a mão dela. Precisamos ir, Carlos, implorou Laura, segurando o menino. O garoto olhava para eles com olhos curiosos, sem entender o fogo e a dor ao redor. Não podemos ficar aqui, mas a conexão entre Carlos e Ana era mais forte que o calor das chamas. No escuro, Carlos viu algo que ele nunca pensou que teria: uma família. O que você está dizendo não é verdade, Ricardo. Carlos gritou com a voz firme, mas a dúvida ainda o consumia. Levante-se como homem e encare o que seu pai fez, Carlos. Ele destruiu vidas e você é parte disso. As palavras de Ricardo penetravam, mas Carlos não podia se deixar vencer por elas, mesmo enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Não é tarde demais, Carlos declarou, seu coração pulsando com nova vida. Ele virou-se para Ana e disse: ainda temos um futuro. Juntos, ele trincou os dentes. Lutando contra a dor do passado, os rostos pálidos da multidão refletiam a mesma luta. Eles estavam todos juntos, parte de algo maior. Mesmo que as verdades estivessem desmoronando como abrigo. A fumaça se tornava um velcro sombrio, mas à medida que Carlos e Ana se aproximavam da saída, uma luz quente e brilhante iluminou o caminho. O ar estava cheio de promessas e segundas chances. Carlos olhou para Ana uma última vez, um sorriso fraco se formando no rosto dela. Um pacto mútuo nasceu naquele instante. Eles saíram juntos, atravessando os destroços, o peso das lembranças pesando em seus ombros, mas a esperança ardendo dentro deles. A multidão ao redor gritava e as chamas rugiam atrás, mas naquele momento eles não estavam sozinhos. Enquanto a confusão se estabelecia, Carlos olhou para a construção que um dia sonhou em erguer e viu o que realmente importava: a vida, a verdade e a família que estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Mas ainda havia algo a ser resolvido. Eu vou descobrir a verdade, Ana. A determinação em sua voz era clara. Seria uma luta, mas juntos eles enfrentariam qualquer tempestade. Enquanto se afastavam do local, o fogo atrás deles era um lembrete dos desafios que ainda viriam. E assim, as chamas não eram o fim, mas um novo começo. Agora, antes de você ir, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, porque sua voz é importante nesta comunidade. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Esse é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte desta jornada. Vamos juntos!